Oi, eu sou a Marta e você está no Motriz na Tela. Vamos trazer um feedback num caso específico para que eu me sinta mais seguro a fazer isso no meu dia a dia, me sinta mais segura a fazer isso no meu dia a dia. Quando nós falamos em feedback, muitas vezes coisas negativas podem vir na nossa cabeça. A gente pode ter uma tendência a achar que nós só somos chamados para receber um feedback quando a gente fez algo de errado. Isso é muito comum. Então vamos trabalhar num exemplo nesse sentido. Se aconteceu um determinado erro na sua equipe ou houve algum tipo de conflito, mas vamos pensar que algum colaborador cometeu algum erro na sua equipe e você precisa fazer a correção disso. Você precisa alinhar para que isso não aconteça novamente e para que aquela pessoa aprenda com a situação. Como que você deve fazer? Você precisa ter na cabeça que você precisa expor a situação desfavorável para a pessoa de forma clara, trazendo fatos e dados, e que você precisa se colocar ao lado da pessoa, mostrando a ela que você não está contra ela, muito pelo contrário, você está ao lado para orientar e para ajudá-la a pensar em formas de que esse erro não aconteça novamente. Como então, na prática, que isso pode ser feito? Você vai chamar o seu colaborador e vai começar, sem rodeios, expondo a situação que não foi favorável. Então, vamos lá, eu vou chamar o meu colaborador, o Pedro, por exemplo. Pedro, estou te chamando para nós conversarmos sobre a situação X que aconteceu na semana passada. Essa situação, ela gerou um resultado negativo com base nesses números aqui que eu estou trazendo para você. Então, nós precisamos conversar para verificar qual foi a causa desse erro e de que forma nós vamos atuar a partir de agora para que esse erro não aconteça novamente. Eu entendo que você não causou a situação por algo que, por uma vontade, e entendo todo o seu comprometimento aqui com a empresa. Mas agora eu quero que você, junto comigo, me ajude a encontrar a causa desse erro e nós vamos trabalhar nestas soluções. Então, esse é um ótimo começo. Eu fui direto ao assunto, falei da situação, mostrei o dado para o colaborador que gerou o prejuízo e imediatamente disse a ele que o meu intuito não é cobrá-lo por aquilo, mas sim me colocar ao lado para nós identificarmos a causa do erro e pensarmos em soluções para que aquele erro não aconteça novamente e, se for o caso, para corrigir esse erro que já foi cometido. Neste caso, quando a abordagem é feita desta forma, a tendência é que a pessoa, embora ela vai ficar desconfortável no início, ninguém gosta de errar, né? Eu acredito que ninguém gosta de errar. A pessoa tende a ficar desconfortável, mas quando ela percebe que o seu foco principal é, junto com ela, chegar numa solução, ela se sente acolhida. Então, aquele desconforto inicial dá lugar ao que eu chamo de cérebro procurando respostas para que esta situação não volte a acontecer. Eu lembro de uma história quando eu estava em um dos meus primeiros empregos. Eu cometi um erro e eu fiquei morrendo de medo. Eu fiquei morrendo de medo daquele erro e eu não queria contar para o meu chefe, eu estava com medo. Mas até que um dia eu respirei, fui lá, falei, não, uma hora isso vai estourar, eu vou precisar contar. E eu cheguei para o meu chefe e contei a ele o que tinha acontecido. Ele me olhou e falou assim, entendi, agora, primeira coisa que nós vamos fazer, eu e você, nós vamos lá para corrigir isso e quando a gente voltar, a gente vai pensar em formas de atuar para que isso não volte a acontecer novamente. Em nenhum momento ele me julgou, ele me culpou, ele chamou minha atenção, muito pelo contrário, eu me senti acolhida, ele me pegou pela mão, falou assim, eu vou lá com você resolver, e aí a gente volta e vai entender o que a gente pode fazer daqui para frente para que esse erro não aconteça novamente. Então, é uma história que me impactou demais
e que é um dos motivos pelos quais eu trago tanto a questão do feedback favorável como algo que é um divisor de águas. Para mim foi um divisor de águas. Eu estava em início de carreira, profissional muito jovem. Talvez se eu tivesse recebido um feedback negativo dele, aquilo poderia ter me travado em muitas situações posteriores. Agora, o fato dele ter me acolhido, de ter se colocado ao lado e de ter realmente pensado junto comigo em como resolver, fez toda a diferença. Hoje eu lembro daquele erro, eu não lembro mais com culpa, com medo ou com vergonha, muito contrário. Foi um grande aprendizado, foi uma situação que eu precisava ter passado e que hoje eu sou muito confortável com ela, porque eu aprendi dali para frente as coisas que eu precisava fazer para que aquilo não se repetisse. Então, foi uma história que começou de uma forma não favorável e que para mim teve um final super feliz. E quando a gente fala de histórias, as coisas vêm na cabeça e a gente fica pensando sobre isso. Eu espero que toda essa conversa que nós estamos tendo aqui esteja te gerando reflexões. Pode ser que você esteja pensando em feedbacks que você recebeu, que foram favoráveis ou não, ou pode ser que você esteja observando os feedbacks que você já deu, repensando, revendo para ver se foi favorável ou não. E essa reflexão é muito benéfica. E é o meu objetivo aqui com você assistindo esse vídeo, que você reflita sobre os seus feedbacks. Entenda os feedbacks que você recebeu e que foram favoráveis, e ao dar feedback, tenha essa preocupação de não causar na outra pessoa nem medo, nem preocupação e nem vergonha. Joia?